Você já parou para pensar que uma profecia escrita há mais de 2.500 anos pode ter tudo a ver com os eventos que estamos vivendo hoje? Em Daniel 9, 24, 27, encontramos uma das passagens mais intrigantes da Bíblia, onde o profeta Daniel recebe uma visão de 490 anos, divididos em 70 semanas. Mas o que essas semanas representam e qual é o seu impacto na nossa compreensão da história e do futuro? Hoje, vamos embarcar numa viagem para entender como essa profecia se desenrola e o que ela tem a nos dizer sobre a vinda do Messias, o fim de uma era e até os tempos que estamos vivendo agora. Para entender essa profecia, precisamos voltar ao contexto histórico em que ela foi dada. Daniel estava vivendo no exílio babilônico, longe de sua terra natal, Israel. O povo de Israel estava sofrendo, esperando o cumprimento das promessas de Deus. Aprofundando-se na oração, Daniel busca Deus por sabedoria, e é aí que ele recebe uma resposta divina que não só traz consolo, mas também revela uma linha do tempo que se estende por séculos. 70 semanas de anos, ou 490 anos, são definidas como o tempo que se passaria até a completa redenção de Israel e a vinda do Messias. Mas o que exatamente são essas 70 semanas? Bem, o termo semana aqui não é o que estamos acostumados a pensar, como 7 dias da semana. No contexto de Daniel, cada semana representa 7 anos. Ou seja, 70 semanas são, na verdade, 490 anos. A primeira questão que surge é: como podemos dividir esses 490 anos de maneira que façam sentido na história? A profecia é dividida em 3 partes: 7 semanas, 49 anos, 62 semanas, 434 anos, e, finalmente, uma semana, 7 anos. O começo da profecia é marcado pelo decreto de Artaxerxes, rei da Pérsia, que permite aos judeus voltarem a Jerusalém para reconstruir a cidade e o templo. Esse evento é fundamental porque marca o início das 70 semanas. O período de 49 anos, ou 7 semanas, corresponde ao tempo que leva para a cidade de Jerusalém ser restaurada e o templo ser reconstruído. Esse é o primeiro marco importante na profecia de Daniel. Mas a história não termina aí. Após essa fase inicial de reconstrução, a profecia se estende por 434 anos. Essa parte da profecia é vista por muitos estudiosos como o período entre a reconstrução de Jerusalém e a vinda do Messias, que, segundo a interpretação cristã, ocorre com o nascimento de Jesus. A Bíblia fala que o Messias seria cortado ou morto, e isso se refere claramente à crucificação de Jesus Cristo. Durante esse tempo, o povo de Israel enfrentaria dificuldades, rejeição e, eventualmente, a chegada de um líder que não seria aceito. Agora, chegamos à última parte da profecia, a última semana, ou seja, os últimos 7 anos. Aqui, a profecia se torna mais complexa e é interpretada de maneiras diferentes entre estudiosos e tradições religiosas. A última semana está geralmente associada a um período de grande tribulação, que muitos acreditam ser o tempo antes do retorno de Cristo e a conclusão do plano de redenção de Deus para o mundo. O anticristo aparece nesse período e muitas interpretações falam sobre um pacto que será quebrado, levando a um tempo de grandes provações para o povo de Israel e para a humanidade como um todo. Mas será que já vivemos algo desse tipo? Estamos no meio dessa última semana? Ou ainda estamos esperando pelo cumprimento final dessa profecia? Para muitos, o tempo do fim está cada vez mais próximo, e sinais apontam para uma iminente realização do que Daniel previu. Seja qual for a nossa perspectiva, uma coisa é certa: a profecia de Daniel não é apenas uma curiosidade histórica, mas uma chave para compreendermos os planos de Deus, tanto para o passado quanto para o futuro. Em um nível mais pessoal, o que podemos aprender com essa profecia? O que ela nos ensina sobre a fidelidade de Deus e a importância de vivermos com expectativa e preparação? A história de Daniel e suas visões são um lembrete de que, mesmo quando o mundo parece caótico, há um plano divino em andamento, e Deus não deixa de cumprir suas promessas.
O fato de que os eventos se desenrolaram com precisão ao longo dos séculos nos dá confiança de que o que está por vir também se cumprirá. Agora que você entende melhor a profundidade dessa profecia, o que pensa sobre o seu cumprimento e sua relevância para hoje? Quais são os sinais que vemos ao nosso redor que podem estar ligados a esses eventos? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe sua visão. E, claro, se você quer entender mais sobre as profecias bíblicas e como elas se conectam com a nossa vida, se inscreva no canal, ative o sininho e não perca o próximo vídeo.